Muito bem, nono ano. Estamos de volta. Vamos lá. Continuando. Show preguiça. Muito bem. Vejam só. Nós já tínhamos falado então que lá nos anos 10, né, começo do século 20, a mulherada começa a ganhar mais importância por conta da guerra, não é? Vimos que a mulher começa a trabalhar fora, começa a exigir novos direitos. Isso se reflete em vários setores sociais também, tá? Vejam que a mulher agora ela começa a sair mais de casa, começa a usar roupa menos apertada, mais solta, começa a usar cabelos curtos, tá? Os homens também passam a se vestir de modo menos formal, um estilo esportivo, tudo bem? Então notem que em termos culturais, ah, os anos de pré e imediato pós-guerra, pós-primeira guerra, são muito ricos também, certo? Vejam só que na música nós temos agora o nascimento, digamos, do pai do rock, que é o jazz. Um invento muito importante que vai surgir um pouquinho antes desse momento histórico, que é o gramofone, uma espécie de toca-discos muito antigo, não é? E o jazz se aproveita dessa evolução em termos tecnológicos para se lançar como um novo ritmo musical, certo? E é importante lembrar que no começo da sua história, o jazz era uma música feita e consumida basicamente por negros, tá? Então você vê aqui na imagem uma banda de jazz, saxofonistas, trompetistas, bateristas, e a esmagadora maioria era de músicos negros. Tudo bem? Legal que, em paralelo à música, o cinema também vai ter um desenvolvimento muito grande nesse momento histórico. Tá? O telefone se desenvolve também. Então, notem que no começo do século XX não é marcado somente por guerra, por coisa ruim. Tem muita coisa legal acontecendo também, certo? Muito fácil, muito tranquilo. Opa, nem tudo é legal também não, né? Lá no sul dos Estados Unidos, havia muitas leis que segregavam o negro. O negro não tinha importância alguma, era excluído, não participava de questões sociais, não participava da política. Surge até um grupo extremista chamado de KKK, a Ku Klux Klan, tá? Uma organização feita por brancos do sul dos Estados Unidos, cujo principal objetivo era perseguir negros, tá? Com perseguições, com mortes, enfim. Tudo bem? Vejam que não é só a ideia de perseguir a figura do negro, é exterminar a cultura negra presente no sul dos Estados Unidos. Lá no oitavo ano a gente falou muito sobre isso. Nós falamos que na região sul das colônias americanas havia muita plantação de algodão. Tá? E a mão de obra usada na região era basicamente mão de obra negra. Então a região sul dos Estados Unidos tinha muito negro vivendo ali. Ora, é um prato cheio para a elite branca, né, para os brancos ricos perseguirem os negros. Tudo bem? Tranquilo, né? Por enquanto, nada de muita novidade. Vejam só que nesse momento da história americana, as cidades crescem muito e crescem muito rápido. Por exemplo, Nova York, por exemplo, Chicago, mostrada aí na foto, tá? Então a questão urbana acaba tendo grande importância nessa fase da história americana, certo? A ideia agora é transformar a cidade, transformá-la segundo padrões europeus, não é? Tornando-a mais urbana, mais racional, certo? E então, muitos prédios são feitos nesse momento, né? A cidade aumenta muito em termos populacionais também. Há um boom demográfico muito forte acontecendo nessa fase da história, tá? Tudo bem? Em paralelo a tudo isso, o governo americano cria a chamada Lei Seca, que passa a vigorar, vejam só, bem pertinho do final da guerra, a partir de 1920. O que essa lei falava? A partir de agora,
fabricar e consumir bebida alcoólica nos Estados Unidos é algo proibido por lei. Mas aí é aquela velha história, né, cara? Se alguém te proíbe de algo, é aí que você vai lá e realmente faz. Então, já que o consumo e fabricação de bebida alcoólica agora é proibido, o que o pessoal faz? Começa a consumir de forma ilegal. E aí a máfia vai se aproveitar desse momento de proibição para vender, para continuar traficando a bebida alcoólica e ganhar muita grana com isso também. Tá? Tem até um filme muito legal chamado Os Intocáveis que vai tratar dessa questão. Tá? Um mafioso muito importante chamado Al Capone surge nesse momento, ganha muita grana vendendo bebida ilegal, tá? Mas enfim, tentem conhecer o filme, tentem pesquisar para você entender do que eu estou falando. Nessa foto aqui, a gente vê autoridades civis do governo jogando num bueiro bebida alcoólica contrabandeada e, nesse caso, apreendida pela polícia. Tudo bem? Super tranquilo, não tem muito segredo em entender essa questão toda. Vejam só, eu falei na outra aula que essa fase da história, no pós-Primeira Guerra Mundial, é uma fase de muita euforia econômica nos Estados Unidos. Tá? Eu falei que havia uma fase de pleno emprego, então quase não havia desemprego, a maioria da população tinha acesso a trabalho, tinha renda, tinha grana, morava em boas casas, enfim. O que vai acontecer aí? Toda a economia obedece à fase de ciclos. Então, veja o meu mouse ali. Ó. A economia atinge o seu pico, começa a decair, atinge outro pico e começa a decair. Vamos tentar entender o seguinte. Ó. Não havia mais para onde a economia americana crescer. O único caminho agora seria para baixo. Tá? Então a economia americana atinge o seu auge e inevitavelmente ela vai cair. E o foco dessa queda acontece exatamente em Nova York, na Bolsa de Valores. O que é uma Bolsa de Valores? É um local onde se negociam ações. Tentem entender o seguinte, ó. Basicamente, existem dois tipos de empresa. A empresa SA, de sociedade anônima, e a empresa limitada, ou LTDA. Você deve ter visto isso aí em algum lugar já, né? Vejam só, toda empresa SA, de sociedade anônima, capta recursos vendendo ações na Bolsa de Valores. Tá? Por exemplo, você é um empresário e quer captar recursos para reinvestir, você negocia ações da sua própria empresa. Então, por exemplo, ó, supondo que você seja um empresário que vai deter 51% da sua empresa. Os outros 49% você vende como ações. O cara que compra a ação da sua empresa se transforma em acionista. Se a sua empresa valorizar, o valor da ação também valoriza e quem comprou ganha dinheiro. Porém, o contrário também acontece. Se a sua empresa desvalorizar, quem comprou ações dela vai perder dinheiro, porque a ação vai ter um valor menor, tá? E esse negócio de compra e venda de ações é feito em bolsa de valores. Legal, tá? Não é só isso, mas basicamente é isso aí, tudo bem? Vejam que na época da crise em Nova York, todo mundo tinha ações de empresas que até então valiam muita grana. Essa empresa começa a produzir muito, produz muitos, a produção é muito alta, né? E ela começa a não conseguir vender mais a sua produção. O que acontece? Quem tem ações da empresa vai correr para vender. E aí, nesse momento histórico, todo mundo quer vender ações. E quando há uma avalanche de ações no mercado, o valor tende a cair.
tá? É um assunto que já já eu volto nele, tudo bem? Vamos por partes, vamos de forma bem devagar. Essa atividade aqui nós faremos juntos na terça-feira, na hora da nossa aula online à tarde, todo mundo juntos, né? Lá no Hangout. Então, vou deixar essa questão aqui para a terça-feira, certo? E aí, feita a atividade, a gente volta então aqui para o nosso conteúdo. Tudo bem? Por hora é isso aí. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só me procurar no WhatsApp, no grupo, a gente troca uma ideia e tenta sanar a sua dúvida. Tudo bem? Valeu, pessoal. Por enquanto é isso aí. Grande abraço, cuidem-se e até a próxima.